Glória a Deus. Estou de volta com você e o Tarde Maranata. Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu sou a irmã Jaqueline Santos. Quero convidar você agora mesmo a abrir a sua Bíblia para a gente meditar na palavra do Senhor. Eu quero muito que você possa meditar conosco nessa palavra em nome do Senhor Jesus, tá bom? Abra sua Bíblia agora em nome de Jesus e vamos meditar no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, e o versículos de número 1 e 2, esse é o texto para nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Israel. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada ao Senhor, o que agrada a Deus. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Glória a Deus. Mais uma vez, Deus trouxe essa palavra no meu coração e eu quero poder meditar com você nesses minutos que nós temos, lembrar a você que o que mais importa nessa vida não é você agradar aos homens. Começo lhe dizendo isso. Eu sei que muitas vezes a gente tem a preocupação de agradar a mãe, o pai. Você não está errado em querer agradar a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, seu patrão, seu pastor, a sua ovelha. Mas o que mais importa é nós agradarmos a Deus. Acima de qualquer coisa, o que mais nos importa é agradar a Deus. Eu acho bonito porque esse texto diz que Josias, ele agradou ao Senhor em tudo, ele seguiu os passos de Davi e não se desviou do que havia sido ensinado, do que ele aprendeu, nem para a esquerda e nem para a direita, nem para um lado e nem para o outro. O texto vai dizer aqui que Josias assume o reinado de Israel, de Judá, com apenas 8 anos de idade. Isso porque havia uma necessidade extrema. E é por isso que aos 8 anos ele assume o trono. E aí a palavra de Deus vai registrar nos capítulos anteriores que Josias tinha um pai chamado Amon e o nome do seu avô era Manassés, que também foram reis de Judá. O que vai nos chamar a atenção é que eles foram reis maus. Tanto o seu avô, a Bíblia diz que Manassés foi um dos piores reis da história de Judá. Amon também foi um rei ruim, seguiu os passos do seu pai Manassés e ele também seguiu e conduziu o povo à idolatria. O pai de Josias era Amon. Então, Amon seguiu os passos do seu pai Manassés, mas a Bíblia podia até dizer assim nesse versículo 2 que nós lemos, que Josias seguiu os passos do seu avô Manassés, que foi um rei mau, e ele não fez assim. O texto podia estar dizendo assim: Josias seguiu os passos do seu pai Amon, que também foi um rei idólatra e conduziu o povo à idolatria, mas o texto não está dizendo assim. O que me chama a atenção é o texto dizer que Josias seguiu os passos do rei Davi, que era seu antepassado. Ou seja, quando Josias assumiu o trono, Davi nem era mais vivo. Mas ele conheceu a história de Davi, ele conheceu o exemplo de Davi, e é por isso que o texto vai dizer, ele segue os passos de Davi e não se desvia do que ele aprendeu nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui está a primeira lição que nós aprendemos com esse texto. Eu não sei se você já está compreendendo, mas está aqui a primeira lição que nós aprendemos. O que é, irmã Jaqueline? É que você não é obrigado a fazer o que os outros fizeram.
Você não é obrigado a fazer o que os seus pais fizeram. Ah, irmã, mas minha família tem um histórico horrível, manchado, trágico. Não, você não é obrigado a fazer o que as pessoas fazem. Tem muitas pessoas que na família tem pessoas que são usuárias de drogas, pessoas que vivem no mundo do crime, da prostituição, como é que eu posso dizer? Da mentira, do vício, alcoólicos. Só que você não é obrigado a fazer o que a sua família fez. Aquele ditado bem popular, uma expressão até chula, mas você entende? Você não é obrigado a ser Maria, vai com as outras. Tem pessoas que erram e dizem assim, mas na minha família todo mundo foi assim. Lá na minha igreja, os jovens da minha igreja faz assim, as irmãs da minha igreja faz assim, o meu pastor faz assim, a mulher do pastor faz assim. Irmã, irmão, meu querido, nós aprendemos aqui com Josias que nós não precisamos cometer os erros que as pessoas cometem. E eu louvo a Deus porque Josias foi levantado em tempo oportuno para fazer a diferença. Josias foi levantado em tempo oportuno para mostrar que ele podia fazer diferente da sua geração, para mostrar que ele podia fazer diferente das pessoas da sua própria família. E ele só tinha 8 anos de idade. E aí com 16 anos de idade, os versículos seguintes vão dizer que no ano 18 do seu reinado, ou seja, no 18º ano do seu reinado, isso vai dizer que Josias estava com, 18 anos, mais 8, isso significa 26 anos. 26 anos. Aos 26 anos, o texto lá de 2 Crônicas vai repetir essa história, mas vai trazer alguns detalhes a mais. O capítulo 34 do 2º livro das Crônicas, glória a Deus, vai trazer alguns detalhes, vai dizer que aos 16 anos, Josias se pôs a buscar ao Senhor e a procurar saber qual era a vontade do Senhor. Olha, tão jovem, mas já orava, já procurava saber qual era a vontade do Senhor para a sua vida. Aí quando ele completa 16 anos de idade, a Bíblia vai dizer que Josias se propõe a fazer uma reforma. Observe que o povo de Judá havia passado algum tempo sob a escravidão de um rei muito mau. E eu até esqueço o nome dele, eu acredito que era Assurbanipal, diz a história. Não me lembro bem o nome, mas era um rei mau que manteve o povo muito tempo sob escravidão, sob pressão. Só que o que é que acontece aqui? É que depois de Ezequias, do rei Ezequias, o povo passou muito tempo na idolatria. Ezequias foi o último rei bom que houve na história de Judá. Só que de Ezequias, desde que Ezequias morre para cá, todos os reis foram maus. E o povo passou aproximadamente uns 40 anos, presta atenção, uns 40 anos sem meditar no livro da lei, até que Deus desperta Josias, ele decide fazer uma reforma. E aí eu gosto do detalhe que diz o livro dos reis, em contraponto com o livro das crônicas. Por quê? O livro das crônicas diz que Josias se propôs a fazer uma reforma, no templo que estava deteriorado. O livro das crônicas diz que ele começa a reforma lá pelas cidades, pelos bairros, pelas circunvizinhanças, pelas redondezas de Judá, de Jerusalém. Só que o livro dos reis vai dizer que Josias começa essa reforma pelo templo. Isso aqui é muito forte, muito interessante. Por quê? Porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam consertadas. Quando a gente fala de reforma, a gente fala de conserto. Quando a gente fala de reforma, a gente fala de restauração. Quando a gente fala de reforma, a gente fala de mudança. A gente fala de alinhamento. E eu acho muito interessante a versão do livro dos reis, em relação à reforma que Josias se propõe a fazer. Por quê? Porque os outros livros vão dizer, lá em Crônicas, segundo o livro das Crônicas, diz que ele começa pela cidade. Já o livro dos reis vai dizer que ele começa pelo templo.
E eu prefiro essa observação do livro dos reis, por quê? Porque às vezes as pessoas vivem querendo a mudança na vida dos outros. Muita gente quer que o pastor se conserte, quer que a esposa do pastor se conserte, quer que a irmã se conserte, que o vizinho se conserte, quer que o marido se conserte, a esposa se conserte, os filhos se conserte, só que entendendo que nós somos, espiritualmente falando, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Eu prefiro essa versão, porque a mudança tem que começar em nós. Se nós queremos que o nosso pastor mude, que os nossos irmãos mudem, que as pessoas da nossa família mudem, se a gente quer que a nossa cidade mude, que o nosso bairro mude, que o nosso país mude, essa mudança tem que começar por mim. Essa reforma tem que começar por mim, esse reparo tem que começar por mim, a restauração tem que começar por mim. Chega de a gente querer que a reforma só aconteça na vida dos outros. Chega de a gente querer que o reparo só aconteça na vida dos outros. A reforma, o conserto tem que começar no templo, tem que começar em mim, que sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Antes de você querer que seu marido mude, mude você primeiro. Antes de querer que sua esposa mude, mude você primeiro. Antes de querer consertar a sua igreja inteira, você tem que ser consertado primeiro. Aleluia! Glória a Deus! E ele começa no templo. Entenda que começa com você. A transformação que Deus quer fazer começa comigo, Jaqueline. Antes de acontecer com qualquer outra pessoa, Deus quer tirar de mim o que não agrada a Ele. Deus quer mudar em mim o que não agrada a Ele. E aí o texto vai dizer que ele começa chamando cada qual. Eu preciso terminar, mas amanhã eu vou continuar essa palavra. O texto começa dizendo que ele chama cada qual, sabe, para começar a reforma. Ele chama lá o escrivão e diz assim, olha, pega o dinheiro que foi acumulado no gasofilácio, que era onde o povo trazia as suas ofertas, era uma espécie de urna. E aí o povo vinha trazendo as ofertas e eram guardadas desde o tempo do rei Joás. Eles guardavam nesse gasofilácio. Então Josias deu ordem ao escrivão, aos sacerdotes, olha, vai lá, pega as ofertas que estão guardadas e vai dando ao pedreiro, ao marceneiro, ao carpinteiro, vai dando a cada um a sua parte, para que eles possam começar a reforma no templo. Por quê? Porque as paredes estavam deterioradas, há muito tempo o povo não adorava ao Senhor no templo, há muito tempo o povo não buscava a Deus, não se preocupava com a casa do Senhor. Então ele diz, olha, vai dando aí a cada um o dinheiro para que eles possam comprar o que é necessário e fazer a reforma do templo. Entenda, eu finalizo com essa palavra. Olha, nós entendemos aqui que cada coisa tem o seu devido lugar. Josias podia ter feito um mutirão e ter dito assim, olha, nós vamos agora, nesse momento, olha, o povo, todo mundo, cada um pega uma enxada, pega uma pá, pega uma marreta, cada um vai carregando barro, areia, cada um pega a tinta e todo mundo vão fazer um mutirão para a gente reformar a casa do Senhor. Foi isso que Josias fez? Não. Ele chamou o carpinteiro, chamou o pedreiro, chamou o marceneiro e a cada um deu a sua atividade conforme a sua especialização. Sabe o que a gente aprende? Que na obra do Senhor e na vida, cada um tem o seu lugar. Essa palavra é para você que está se afligindo por colocar a mão onde não é a sua competência, por querer assumir um lugar que não lhe pertence, por querer dar opiniões, por querer decidir por uma coisa que não é de competência sua. Aprenda na obra do Senhor, na vida, cada um tem o seu lugar. Se você foi chamado para ser secretária, é secretária. Se foi chamado para ser chefe, é chefe. Se é funcionário, é funcionário. Se é pastor, é pastor. Se é liderado, é liderado. Se é dirigente, é dirigente. Se é congregado, é congregado. Cada um tem a sua função. E ninguém tem que querer invadir o espaço de ninguém, porque Deus deu a cada um conforme o que consegue fazer. Deus dá a cada um conforme tem habilidade para desenvolver. Então pare de se afligir com o que não lhe pertence, com o que não é de sua competência.